O silêncio é uma das coisas mais importantes que você deve fazer na sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não gostam de fazer isso. Principalmente o brasileiro, né? Que adora falar demais, expor suas opiniões. E por conta disso, muita gente acaba se envolvendo em problemas que poderiam ser evitados se procurasse calar a boca e não se expor tanto. Então, o que eu penso sobre isso? Na minha vida, já me envolvi em alguns problemas justamente por conta de falar um pouco a mais do que deveria. E olha que eu sou uma pessoa que sou tido como calado, que não sou de falar muito, mas já cometi algumas falhas nesse sentido. Agora, o que eu percebo é que muitas pessoas acabam ignorando isso. Dão opiniões demais, principalmente sobre política, futebol, religião, e acabam colecionando situações bem desagradáveis. No ambiente de trabalho, por exemplo, quando você está lá, você tem que ter a consciência de que o seu objetivo lá é de trabalhar e receber o seu salário. Não é de ficar de conversinhas, fofocas, expondo sua opinião sobre a vida dos outros e expor sua vida pessoal também. Nunca faça isso. O conselho que eu dou é que a pessoa deve silenciar, principalmente sobre sua vida pessoal. E quando vier alguém para perguntar para você, ei, o que é que tu acha daquele fulano lá? Tu acha ele falso? Tu acha que ele trabalha direito? Me diz aí a tua opinião. Simplesmente você pega, fala o que pensa, lá se vai o seu colega chegar para o outro lá que você falou e disse, olha, ele lá disse isso de você. Aí tá feita a confusão. Eu já vi isso acontecer no meu ambiente de trabalho. Já tive essa confirmação do que estou dizendo agora. Infelizmente isso acontece bastante. Então as pessoas precisam pensar bem que local de trabalho não é um ambiente para ficar de conversinha, para ficar de fofoquinha, mas a maioria não quer saber disso. Além das brincadeiras idiotas. Mas infelizmente a maioria não pensa assim. Então acontecem muitas confusões, muitas situações que poderiam ser evitadas, mas não são evitadas. Porque as pessoas falam, têm uma necessidade de falar constantemente. Na internet, por exemplo, principalmente nas redes sociais. Cada postagem tem lá vários comentários, vários julgamentos, e quando envolve política no meio, às vezes o assunto não tem nada a ver com política, mas lá se vai os comentários fazendo piadas, debochando do político A ou do político B. E assim, é importante você discutir política, é importante você ter a consciência de que a política deve ser debatida. O problema é que aqui no Brasil, de uns anos para cá, não se discute política de forma saudável. O que se faz é defender o seu político de estimação. O meu político A é melhor do que o seu político B, ou vice-versa. Aí fica nessa briga idiota, nessas discussões que eu vejo muito nesses comentários, nas redes sociais. É cansativo, chega até a ser doentio. Você vê como as pessoas estão tão alienadas, como elas perdem o tempo delas numa rede social, vendo uma postagem que muitas das vezes não tem nada a ver com política, mas lá vai o indivíduo fazer um comentário lá sobre política e debochando do político a qual ele não gosta. E é uma situação muito, muito preocupante, principalmente esse ano agora, né, que vai ter eleições. Então imagine aí a loucura que vai ser. E eu falei sobre trabalho, mas também ambiente familiar também, dentro de casa, com seus parentes, porque existem famílias que são mais unidas e existem outras famílias que não são tanto, né? Que tem muitos parentes tóxicos, muitas pessoas estão ali só para te julgar, que acabam te rebaixando, né? Começam a se meter demais na sua vida. E quando é dentro de casa é pior ainda.
Então, o conselho que eu dou é que você deve procurar sempre falar o necessário, procurar evitar confusões. Eu sei que é difícil quando é dentro da família, quando é o ambiente familiar. Eu sei que é mais complicado. Mas sempre procure evitar. Não pensar com emoção, pensar de maneira racional. E a primeira oportunidade que você tiver de sair de casa e viver sozinho, se for preciso, faça isso. Porque a pior coisa que existe é você estar num ambiente que você não se sente em paz, onde tem muitas confusões, muitas brigas, onde você simplesmente precisa pensar umas 10 vezes antes de falar qualquer coisa. Então, é ambiente de trabalho, ambiente familiar, escolas, igrejas, enfim, em todo local que você for andar, pense antes de falar sobre esses assuntos, principalmente quando envolve esses assuntos que eu já falei anteriormente, não é? Futebol, política, religião, que tem muitas discussões, as pessoas elas têm uma necessidade, principalmente o brasileiro. Eles não gostam de ouvir uma opinião contrária. Se a pessoa pega e pensa diferente de você, aquela pessoa pega e vai te atacar. Ela não respeita a sua opinião. Ela não sabe entender que a opinião dela não prevalece sobre as outras. Ela precisa entender que existem pessoas que pensam diferentes dela. E é que ela deve respeitar. Mas, infelizmente, a maioria não faz isso. É muitas polêmicas, são muitas confusões. Na internet, por exemplo, quem é produtor, criador de conteúdo, por exemplo, tem muitos criadores que acabam se envolvendo em polêmicas, principalmente porque o canal, muitas vezes, ele precisa, de monetização, visualização, curtidas. É bom, para o canal crescer, não é? Eu sei disso aí, mas tem um lado ruim. Porque quando eu faço um vídeo criticando o artista tal, se aquele vídeo chegar naquele artista e ele não gostar, se incomodar com o que eu falei, ele pode vir me processar. Aí até que ponto isso vale a pena? Quantos produtores aí de conteúdo que estão sofrendo aí processos, até que já perderam, né? Alguns conseguem ganhar e outros não. Então, será que vale a pena se expor tanto? Será que vale a pena você falar demais? Ser uma pessoa, eu vou falar o que eu penso porque eu sou uma pessoa que não tenho medo de nada, eu sou corajoso, eu falo mesmo. Mas tem necessidade mesmo de você entrar em discussões desnecessárias, entrar em certas polêmicas? Eu não sei se vale a pena. A partir do momento que você se prejudica por falar suas verdades, e veja bem, são suas verdades, não é a verdade absoluta. Aí você tem que procurar pensar depois. Será que eu estou fazendo da maneira correta? Então, eu acho que sim, que se for para a pessoa ficar se envolvendo em confusões desnecessárias, em polêmicas, até no pior, vir até a brigar por conta de opiniões ou por conta de falar demais, eu acredito que o melhor caminho é ficar em silêncio. É falar pouco, falar o necessário, não se expor tanto, né? E eu acredito que essa é a melhor maneira. É isso que eu procuro adotar para a minha vida. Certas polêmicas que eu vejo, que eu presencio, eu procuro ser imparcial. Se eu for falar qualquer coisa, é de forma imparcial, justamente para não me comprometer. Entrar em algum debate só se houver alguma necessidade para isso, porque na maioria das vezes você não vai precisar. Então acredito que essa seja a melhor forma de se viver na vida, principalmente aqui nesse país, com essa sociedade que adora uma confusão por qualquer motivo.